a função do coorte? Para isso que ele serve. O risco relativo, a relação dos riscos. Relação aqui, ó, a incidência de um em relação à incidência do outro. O risco atribuível, que é a diferença das incidências, seja ao fator ou à população. E aqui no RAP, é saber o que ele foi responsável por 45% dos casos de infarto na minha população. Então, se eu retirá-lo, reduz a 45%. Esse é o conceito que eu guardo. Isso, coorte. Por outro lado, eu posso fazer um estudo de caso controle. Por exemplo, no caso controle, olha o que eu fiz agora. A doença é a hipertensão arterial. Que eu botei aqui, 120 pessoas hipertensas, 780 pessoas não hipertensas. E eu olhei para trás e procurei no passado se a obesidade estava ou não relacionada à hipertensão arterial. Beleza. Então aqui, qual é a maneira que o caso controle tem para estimar o seu risco? Qual que é, gente? Odds ratio. Beleza. Então, vamos avaliar o odds ratio aqui nessa história. Como é que é o odds ratio? É a fórmula que vocês decoraram. AD sobre BC. Essa para decorar, a fórmula do peixinho. Está o peixinho lá. A vezes D sobre B vezes C. 100 vezes 480 dividido por 300 vezes 20, sai cortando 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Quanto deu isso? 8. Ou seja, quem era obeso no passado teve um risco hoje 8 vezes maior de ter hipertensão arterial do que as pessoas que não eram obesas. É isso. Então, quem era obeso teve um risco 8 vezes maior de hipertensão do que quem não era obeso. Acabou. Ah, Márcio, mas você leu isso aqui igualzinho você leu o RR. Gente, e é exatamente isso. O OR, ele é a mesma coisa que o RR. Só que qual a diferença entre eles? Porque isso aqui é uma estimativa do risco. Não tem a precisão, não tem o controle certo, definição exata, igual o coorte faz. O coorte viu, acompanhou e viu acontecer. Isso aqui ele só estima. Tranquilo? Para a gente relembrar isso aí. E o ensaio clínico? O ensaio também é fácil para nós. No ensaio clínico, como é um tipo de estudo de coorte, estudo de incidência, ele avalia a razão das incidências, que seria o risco relativo. Nesse caso aqui, o que eu avaliei aqui? Pessoas que usaram a nova droga comparadas com placebo, para avaliar aqui o efeito, morte e sobrevivência. Eu quero avaliar a redução de morte nesse tipo de estudo. Então, a incidência de morte no experimento sobre a incidência de morte no controle. Como é que dá isso aqui? Experimento sobre o controle, qual foi a incidência de morte no experimento? Na nova droga, 15%. E no controle, 20%. Quanto deu isso? 0,75. O que significa isso? Houve um aumento ou redução no risco de morte em quem recebeu o experimento. Houve uma redução no risco de morte em quem recebeu a nova droga. Enquanto reduziu? De cor vocês sabem. Mas se eu quisesse, eu poderia avaliar a redução do risco relativo. Enquanto reduziu o risco relativo, se não houvesse nenhuma associação, nenhuma aqui, diferença entre eles, daria 1. A incidência de um é igual à incidência do outro. Então, quanto for menor do que 1 menos 0,75, quanto que dá isso? O menos o RR, o menos 0,75 dá 0,25, ou seja, uma redução de 25% de morte nas pessoas que receberam a nova droga comparada com o placebo. Um risco 25% menor de morrer. Então é bem direto. A gente está acostumado com isso. E eles perguntam muito nas provas. Beleza. Então vamos lá. Isso é RRR. A redução do risco de forma relativa, razão das incidências. E a gente pode avaliar a redução do risco de forma absoluta, ou redução absoluta do risco, que seria o RAR. O que seria isso aqui? A diferença entre as incidências. Gente, quem decorou? É experimento menos o controle ou controle menos o experimento? Como é que é isso? É o maior menos o menor. A incidência do maior, nesse caso aqui, controle, menos do menor é experimento. Então, controle 20 menos 15%, porque senão ficaria 15 menos 20%, daria menos 5%, aí é difícil. Já é complicado assim? 20 menos 15%, quanto que deu? 5% do RAR. Ou seja, 5 em cada 100, a diferença entre eles, 5 mortes a menos em cada 100. Quem recebeu a nova droga apresentou 5 mortes a menos do que o grupo placebo. Em cada 100 pacientes, 5 em 100. Então, cada 100 pacientes tratados nos dois grupos, o grupo que recebeu a nova droga teve 5 mortes a menos do que o grupo placebo. Acabou a diferença entre eles.
Beleza. Agora, aqui, que a gente está percebendo, nessa diferença que a gente está vendo aqui, para que serve isso? Na prática, ninguém usa o RAR puro e simples, para ler isso aqui. A gente usa o RAR para calcular o que há de mais nobre dentro do ensaio clínico, que seria o quê? Que seria o NNT. Quem é o NNT? É o inverso do RAR. 1 sobre o RAR, 1 sobre 0,05, ou sobre 5%. Quanto deu isso? 20. Ou seja, o que significa o NNT? Eu preciso tratar 20 pacientes com essa nova droga para prevenir um caso de morte. Tá aí. E só lembrando que um caso simples igual a esse caiu na prova da USP de 2007, discursiva, só para você calcular o NNT. E não só caiu na prova geral, como caiu até na prova específica para R3, seja clínica ou de cirurgia. Isso aí até caiu na prova lá na época. Para não perder o fio da meada, vamos entender o seguinte, dentro do estudo de análise, eu já vi até agora a frequência e a associação. Beleza, coorte, caso controle, transversal e ensaio clínico. Medida de frequência, gente, do coorte. Qual é a frequência do coorte? Qual que é? Incidência. Caso controle, a gente praticamente não usa. Poderia até pensar na prevalência, mas a gente não usa geralmente. Transversal seria o quê? Estudo de prevalência. E ensaio clínico, como é um coorte, é incidência. Beleza. Medida de associação do coorte. Qual que é? Risco relativo e risco atribuível, seja ao fator ou à população. Caso controle, que eu guardei odds ratio, AD sobre BC. Beleza. E o transversal? Como é que é o transversal que a gente tem aqui nessa história? Como é que é isso? O transversal, só para a gente caracterizar, a gente nem usa a associação, porque como os dois estão presentes ao mesmo tempo, você não quer ficar associando muita coisa, você não tem a certeza de nada. Então, por isso, no transversal, ele imita um pouco o que é o coorte, que é um risco relativo do coorte, aqui que seria a razão das incidências, ele usa uma razão de prevalências. O que é o risco atribuível, que é uma diferença de incidências, ele usa a diferença de prevalência. Ele só imita o coorte, que é a base para isso. E o ensaio clínico que a gente viu, risco relativo, a redução do risco relativo, que é o objetivo, a redução absoluta do risco para calcular o NNT. Então isso a gente viu. E vocês têm essa tabelinha que eu botei para vocês no cartaz. Tranquilos? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Interpretando isso aí. O risco relativo deu 1. O que significa isso? Tá ou não está associado? É fator de risco protetor? Não, não há associação. Porque aqui, se o risco relativo deu 1, a incidência de um é igual à incidência do outro, então não tem associação. Assim a gente caracteriza. O risco relativo deu maior do que 1. O que significa isso? Maior do que 1? Significa o que, gente? Quem foi exposto teve um risco o quê? Maior de adoecer do que o não exposto. Então, o fator é um fator de risco. Isso menor do que 1. Quem foi exposto ao fator teve menos risco de adoecer. Então, foi fator protetor, protegeu, na verdade. Então, tem esses três conceitos que a gente tem aqui. Não há associação, fator de risco, fator protetor. Maior do que 1, menor do que 1. Acabou. É assim que a gente olha para as questões de prova. Agora, gente, a partir daqui, vamos começar a pensar. Quer ver? Acompanha comigo. Eu fiz um estudo e o RR deu 3. O que significa isso? Quem foi exposto teve um risco 3 vezes maior de adoecer do que o não exposto. Agora a pergunta é, vem cá, deu 3 o RR, 3. Confio ou não confio no estudo? Vamos lá, gente, confio ou não confio? Não sei, porque quem vai me dizer se confia ou se não confia não é isso aqui, o RR. O RR me dá associação. Questão de confiança, quem vai me dizer é a estatística. Ela que vai me dizer, será que essa associação que eu encontrei, será que não foi por acaso? Será que eu errei quando eu fiz esse estudo? Não sei, a prova dos 9. A prova da verdade agora é com a estatística. O RR, o OR, ele me dá associação. Está associado ou não? Agora, para saber se a associação foi correta ou não, se eu confio ou não, aí eu puxo a estatística. Então é aí que serve. E a estatística é me mostrar se houve ou não erro. Existem basicamente duas formas de errar. O erro aleatório, que é o erro ao acaso,
E o erro sistemático, que é o viés, dei mole. Eu dei mole. Erro aleatório, erro por acaso. Gente, o acaso existe? É claro que existe. É em medicina. Eu não vou discutir em outras partes. Em medicina. Mas medicina existe. E já que ele existe, o que eles fizeram? Olha, vamos respeitar o fato do erro aleatório existir, do erro por acaso existir. Isso acontece. Vamos respeitar e dar um valor para ele, nome para ele. Fizeram isso. Como é que eu vou saber se o RR que eu encontrei de 3, eu encontrei por acaso ou é verdade? Como é que eu vou saber isso? Gente, para de pensar em copiar. Olha para cá, olha para cá. Para, larga a caneta, olha para cá, olha para cá. Essa parte é importante. Como é que eu vou saber se o RR que eu encontrei de 3, se isso aqui é de verdade ou não? Como que eu vou fazer isso? O correto, olha a teoria, o correto é que eu deveria repetir o meu estudo 100 vezes. Repita 100 vezes. E das 100 vezes que você repita, você deveria encontrar a mesma associação pelo menos em 95 vezes. Posso errar? Posso. Mas que o meu erro não seja maior do que 5 chances em 100. Ou seja, que o acaso não interfira mais do que 5 chances em 100. É isso. E deram um nome para o acaso, mas chamam o acaso. Gente, P, que o meu erro, ele seja menor do que 5 chances em 100, que não seja maior do que 5 chances em 100. Ou seja, que o P, que o erro seja menor do que 0,05, menos 5 chances em 100. Aí eles dizem o seguinte, quando o teu erro foi menor do que 5 chances em 100, eles vão dizer assim, olha, o teu estudo estatisticamente, ele foi significativo. Se você errar mais de 5 vezes em 100, você não confia. Então você vai dizer assim, olha, estatisticamente não foi significativo. Assim que eles usam. Agora, cuidado com um detalhe. Porque quando eu falo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, que acertar 95 vezes e encontrar a mesma associação, não significa que o meu RR tem que continuar sendo 3. Não significa isso. Então, cuidado com esse aspecto. Então, se eu repito 95, das 100 vezes que eu repito 95 vezes, tem que confiar, mesma associação, quer dizer que se eu um dia encontrei ele sendo risco, porque 3 é maior do que 1, então é um risco, eu tenho que encontrar em 95 vezes sempre sendo risco. E das 95 vezes eu tenho que encontrar 1,2, eu tenho que encontrar 1,8, tenho que encontrar 3,7, 4,2, 1,9, eu tenho que encontrar 5,1. Ou seja, sempre sendo um risco, 95 vezes. O que não pode acontecer é eu começo a repetir, nas 95 vezes que eu deveria confiar, tem hora que o RR ele dá 0,6, ele dá 0,4, tem hora que é 3,2, tem hora que é 0,8, tem hora que é 1,9. Não pode. Porque se ele fica, na hora que eu tenho que confiar, ele fica variando de menos e mais de 1, eu não posso confiar nesse tipo de estudo. Então não há confiança para mim nesse aspecto. Por quê? Porque eu errei muito, eu não sei dizer, ele não falou sempre a mesma linguagem, então eu não poderia confiar. Assim a gente considera. Beleza. O erro sistemático, o viés, errei porque eu dei mole, na hora de selecionar, na hora de aferir, ou algum fator confundiu o meu resultado. Erro de seleção que a gente tem. Exemplo, colocar mais graves e menos graves em lados diferentes. Como é que a gente evita isso? Randomização. Você garante a homogeneidade entre os dois grupos. A aferição. O que seria o erro de aferição? Eu estou avaliando de forma mais intensa no grupo em relação ao outro grupo. Um aparelho, por exemplo, está descalibrado. Então, estou avaliando de forma mais intensa, dizendo que a pessoa está hipertensa, quando na verdade não está. Estou aferindo de forma errada, na verdade. Porque o aparelho está descalibrado. Às vezes não foi por minha intenção. Minha culpa direta, mas o aparelho está descalibrado. Ou às vezes a gente tem aqui, eu acabo errando na hora de aferir, porque eu sei quem é o caso, eu sei quem é o controle, e aí eu fico aferindo de forma muito mais intensa no caso, até achar um fator de risco para ele, do que no grupo controle, em relação ao estudo de caso controle. Ou no ensaio clínico, quando você sabe quem é do medicamento, quem é do controle, então você acaba aferindo de forma mais intensa no grupo em relação ao outro grupo. Então isso influencia o teu resultado. Por isso que às vezes você vai mascarar para evitar o erro de aferição. E erro de confusão, alguma outra variável que não a que você está procurando, acabou confundindo o teu resultado nesse estudo. Só para a gente lembrar desse conceito. Beleza. Agora, vocês estão reparando hoje em dia que ninguém pergunta muito P nas questões de prova.
e nos trabalhos, nos artigos científicos, eles preferem hoje em dia muito mais olhar, ao invés do que eu errei, o quanto eu confio. Gente, se eu erro e posso errar até 5 vezes em 100, quanto que eu tenho que confiar pelo menos? 95 vezes. Então seria isso. Hoje a gente prefere olhar um intervalo de confiança de 95%. É assim que a gente faz. Agora, então vamos entender a relação do URR e intervalo de confiança. Vamos dizer que eu fiz um estudo e que o meu URR ele deu 20 e o intervalo de confiança variou de 10 até 37. O que significa isso? Significa que, embora o URR tenha sido de 20 no meu estudo, se eu repetir 100 vezes, em 95 vezes o URR vai estar entre 10 e 37. E esse sim é o URR verdadeiro. Mas fala assim, Márcio, viajei. Olha, Márcio, eu entendi que o URR de 20 vezes mais risco no grupo em relação ao teu grupo. Eu entendi. E entendi que não basta você fazer só o teu estudo, porque às vezes você errou quando você fez. Eu deveria repetir 100 vezes, 95 vezes, deveria encontrar a mesma associação. Se eu encontrei sendo risco, tem que continuar sendo risco. Se um dia eu encontrei um URR protetor, tem que continuar sendo protetor. Isso eu entendi. Agora, eu não entendi de onde veio esse valor de 10 a 37. Porque na prática, gente, ninguém repete um estudo 100 vezes. Da onde vem isso? Vem do cálculo. O cálculo você já sabe como é que calcula. Uma das maneiras mais práticas e mais simples de calcular é o teste do Qi quadrado. Qi quadrado é igual a soma de O menos E ao quadrado sobre E. E isso é o Qi quadrado. E o pior não é isso. Eu vou calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é o URR do meu estudo elevado a 1 mais ou menos Z sobre esse quadrado de Qi quadrado. Olha a zona que é isso aqui. Olha a bagunça. E quem é o Z nessa história, não é isso? Isso aqui não é para saber. Por isso que eu passei voando aqui. Você tem que saber interpretar o intervalo de confiança na questão de provas. Até vira uma questão que eu mostrei para vocês. Então vamos embora. Nesses 3 estudos de coorte, o URR deu 10. A primeira pergunta é, vocês já conhecem isso aqui? Qual estudo eu não confio? Qual que eu não confio? Vem rápido. Qual que eu não confio, gente? No estudo 3. Por quê? Porque no primeiro estudo, o URR aqui ó, sempre continuou sendo um risco quando eu olhei pelo intervalo de confiança. O que significa 1,1? É maior do que 1? É, então sempre foi um risco. 1,1 aumentou em quantos por cento o risco? 1,1 em 0,1 ou em 10%. Aqui aumentou. E aqui, quando eu deveria confiar, ora ele protegeu, ora ele agrediu. Então eu não posso confiar naquela situação. 0,6. O que significa aquilo ali, gente? 0,6. Um risco reduziu em quanto? Em quanto reduziu aqui? Reduziu em 40%. 1 menos o URR que você encontrou. Redução de 40%. Beleza. Segunda pergunta, qual estudo teve uma estimativa mais precisa? Qual foi mais preciso? O 2, porque eu sei exatamente como se comportou. E mais, a terceira pergunta, extrapolando. Qual desses 3 estudos aqui trabalhou com a maior população? Qual? Em qual dos 3? O estudo de número 2. Por quê? Porque, gente, quando eu trabalho com pouca gente, pequena amostra, qualquer pessoa que responda diferente leva a uma disparidade muito grande em relação ao meu URR, em relação à minha amostra. Agora, quando eu trabalho com muita gente, por mais que a pessoa responda diferente, não vai influenciar tanto em relação à minha média. Não vai ter tanta variação em relação ao grosso que eu avalio aqui nesse estudo. Então, assim a gente caracteriza. Então, o 2, ele é mais preciso, porque provavelmente trabalhou com muito mais gente. Por isso que ele é mais preciso. Tranquilo? Vamos mandar brasa aqui, ó, nas questões que caíram sobre isso. O FRJ, um estudo conduzido por Gordinho e colaboradores avaliou o uso de isoniazida em pacientes HIV positivo para reduzir o risco de tuberculose. Então, deram profilaxia isoniazida. A tabela abaixo apresenta o número de casos com exame bacteriológico positivo no grupo que fez uso de isoniazida e no grupo placebo. A eficácia, ou seja, o benefício da droga que ele perguntou numa situação ideal, porque se fosse na situação real, de realidade, seria o quê? A efetividade. Mas beleza, a eficácia da isoniazida foi. Então vamos lá. Para calcular o RRR, a tabela até está pronta para mim. A primeira coisa que tem que calcular é o quê? É o próprio RR, para ver em quanto reduziu. Risco ativo, razão das incidências, incidência de BAR positivo, que é a que a gente tem aqui ó, no experimento, isoniazida, sobre a incidência de BAR positivo no grupo controle.
Então, beleza, 3 casos em 260 dividido por 6 casos em 257. Quanto deu isso? 0,49. De cor, vocês sabem quanto reduziu. Então, olha aqui, ó, enquanto reduziu o risco relativo. Isso aqui não é para copiar, não, para acompanhar, gente, que caiu. Para a gente ver como é que eles usam isso aí, a gente pode usar numa prova. Enquanto reduziu, de cor eu sei, mas 1 menos o RR, 1 menos 0,49, uma redução de 51%. Se eu volto para a questão, a eficácia foi de 51%. Beleza. Então, tranquilo. Agora, ele fez 2 perguntas em relação a esse textinho. A segunda pergunta foi, para evitar um caso de tuberculose, o NNT olha como é que eles usam isso. E para calcular o NNT, a primeira coisa que tem que fazer é calcular quem? O RAR, diferença entre as incidências. A questão só pegou em uma coisa, matemática. RAR, incidência do maior menos o menor, controle menos o experimento. 6 sobre 257 menos 3 sobre 260. Então, isso aqui que pegou. Então, deu quanto? 0,012. Assim a gente caracterizou. Beleza. Então, nessa história aqui, quanto que deu aqui, ó, o NNT? 1 sobre o RAR, 1 sobre 0,012 deu 85. Pronto, tá aí. Volta para a questão, olha lá. Para evitar um caso de tuberculose, o NNT é de 85. Tá aí. Às vezes você não precisa ficar 3 sobre 250 e tantos, 6 sobre 200... Não, não é isso. Você pode fazer até tentar arredondando. Para chegar, como os valores são bem diferentes aqui, você pode ir arredondando para não perder muito tempo com matemática. Beleza. Vamos embora. O FRJ, terceira questão, só dessa parte. Os motivos da randomização são garantir a distribuição que homogênea de características prognósticas entre os grupos comparados. Exatamente isso. Eu quero aqui, ó, evitar o erro de seleção. Então, eu quero os grupos mais homogêneos possível. É isso que a gente coloca aqui. Evitar perdas de acompanhamento, não é isso? Evitar que os indivíduos sem critérios de elegibilidade sejam incluídos nos grupos de tratamento. Garantir que os pacientes alocados em diferentes grupos de tratamento recebam a mesma qualidade de assistência. Não é isso. É garantir relação ao prognóstico, para que o mais grave e menos grave não fiquem em lados diferentes. Para isso que a gente quer. Tudo igual. Menos que um é exposto, outro não é exposto. Menos que um recebe medicamento e o outro não recebe. É isso que a gente quer. Ainda no FRJ, ele colocou aqui pra gente um estudo, fez um ensaio clínico randomizado, controlado, do efeito de corticoide em pacientes que vão ao óbito após traumatismo crânioencefálico. Nesse estudo, 10 mil e tantos indivíduos com TC a menos de 8 horas, escala de Glasgow de 14 ou menos, que receberam infusão de metilprednisolona, ou placebo, por 48 horas. Compararam isso. Após 6 meses, os resultados foram obtidos, Aí ele colocou lá, 5 mil pessoas fazendo parte do grupo de corticosteroide e 1.248 morreram. 5 mil pessoas em uma, que aqui faziam parte do grupo placebo, e 1.075 morreram. O intervalo de confiança, eu pude confiar, sempre continuou sendo um risco, está aqui, ó, o P, já não precisava nem ver o P nessa história mais. Beleza, aí ele te pergunta aqui, ó, sendo o grupo placebo o grupo de referência, ou seja, para você comparar com o outro grupo, o risco relativo é D. Então aqui é só questão de cálculo direto que a gente tem aqui. Então você vai calcular na questão aqui, ó, 1.248 sobre 5.007, dividido, incidência aqui, ó, incidência de morte no grupo aqui, ó, do corticóide, dividido pela incidência de morte no grupo placebo, 1.065 sobre 5.001. Quanto deu isso? Voltei aqui, ó, 1,15. Beleza, é cálculo matemático. Os resultados sugerem que o risco de morrer foi maior em quem usou corticoide em relação ao grupo placebo, 15% maior. Quem usou corticoide em relação ao grupo placebo. Então foi isso que a gente percebeu nesse estudo. Beleza? Vamos lá. Agora voltando para a apostila. Isso aqui foram as questões de prova. Para a apostila. Nos estudos de acompanhamento longitudinal, o significado da medida de risco relativo é a diferença entre a frequência de ocorrência da doença entre os expostos e os não expostos ao fator de risco. Não, diferença não. Isso aqui é uma razão, é uma relação risco relativo. Relação entre a letalidade e a incidência. Viajou. Diferença entre a frequência de doença? Não. Não é diferença, é relação da ocorrência do agravo entre os expostos e os não expostos ao fator de risco. Aqui até o aspecto conceitual, a relação de um com o outro. Ao se instalar uma siderúrgica numa determinada região, decidiu-se acompanhar os moradores da região ao longo do tempo para verificar o surgimento de asma.
2.000 pessoas foram convidadas a participar do estudo, sendo metade exposta e metade não exposta à poluição. Ao longo de 10 anos ocorreram 10 casos novos de asma entre as 1.000 pessoas expostas à poluição e 2.000 casos novos nas 1.000 pessoas não expostas à poluição no mesmo período. A assinale é incorreta. Então, vamos montar aqui a formulazinha direta para a gente calcular o risco relativo e o risco atribuível ao fator que foi perguntado. Então, vamos lá, risco relativo, razão das incidências nos expostos e nos não expostos. Qual foi a incidência nos expostos aqui? Expostos à poluição. Então, vamos lá. Metade foi exposta, 2.000 pessoas, metade exposta, metade não exposta. Então, tem 1.000 pessoas para cada lado. Em 10 anos, 10 casos novos de asma entre os 1.000 expostos. Então, 10 em 1.000. E 2 em 1.000 nos não expostos. Então, 10 em 1.000 sobre 2 em 1.000. Corta 1.000 com 1.000, 10 sobre 2, 5. Quem foi exposto à poluição teve um risco 5 vezes maior de adquirir asma do que quem não foi exposto. Essas já fizeram. Tá aí. Agora, ele ainda quer saber o risco atribuível ao fator, é a diferença entre as incidências do experimento, menos a incidência aqui, nos expostos, menos a incidência não expostos. Quero limpar, quero tirar. Quero ver o risco puro e simples, que a poluição, ela sozinha, levou a pessoa a desenvolver asma. Então, 1% seria 10 em 1.000 ou 1 em 100. 0,2%, 2 em 1.000 ou 0,2 em 100. Deu 0,8%, ou 8 casos em 1.000 pessoas. Foram atribuídos somente pela poluição. Traços de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Tá certo ou tá errado isso aí? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a errada. Tá certo ou errado? Observacional, longitudinal, acompanhei as pessoas ao longo do tempo. Quem era exposto e quem não era exposto. Eu não dei poluição às pessoas. Seria antiético fazer isso. Então eu só acompanhei, eu observei. Tá certo. O risco relativo informa quantas vezes o risco é maior no exposto quando comparado ao não exposto. E neste caso foi 5, tá certo? O risco atribuível é de 8 casos de asma por 1.000 habitantes e é obtido pela diferença de incidência entre os dois grupos. Certíssimo. Traço de um estudo de caso-controle para tudo. Eu não peguei pessoas com asma e sem asma e olhei para trás, procurei se foram ou não expostas à poluição. Peguei pessoas que eram não expostas à poluição e avaliei para frente o risco de ter asma. Por isso está errado a letra D, grosseiramente. A poluição mostrou-se um fator de risco para a asma, apesar de não ter sido calculado o intervalo de confiança. Tá certo. Deveria calcular o intervalo de confiança. Deu 5, mas será que eu errei quando eu calculei? Não sei, mas até onde se mostrou um fator de risco. Teve associação, até onde eu vi aqui. Beleza. Vamos embora. 7. Um estudo sobre o papel do tabagismo no aparecimento de câncer de bexiga encontrou valores de risco relativo e risco atribuível populacional percentual, o RAP, respectivamente iguais a 4 e 85. Isso aqui, gente, risco relativo de 4. Quem aqui, no caso, fumou, teve um risco 4 vezes maior de ter câncer de bexiga que quem não fumou. E o RAP percentual de 85%. O que significa isso? O cigarro é responsável por 85% dos casos de câncer de bexiga na população. Se eu retiro o cigarro, eu vou reduzir 85% dos casos de câncer de bexiga. Dessas respostas aí, qual que a gente tem aí? A letra E é a resposta correta. Quem fumou tem um risco 4 vezes maior de ter a doença e a alienação do tabagismo na população promoveria a redução de 85% dos casos. É isso que eles querem saber da gente na prova. Vamos embora. Pressão violenta, já fizeram. Uma pessoa uma pesquisa foi realizada na cidade do Rio de Janeiro para avaliar a associação entre câncer de mama e exposição a pesticidas organoclorados. Estudaram 662 mulheres admitidas no hospital do Instituto do Câncer, com diagnóstico confirmado de câncer de mama, mulheres com câncer de mama, e 331 mulheres sem câncer de mama. Já disse que é caso de controle. Acabou. Olha lá, nestas últimas, ou seja, sem a doença, 265 apresentaram níveis séricos de DDT igual ou maior que 1,3, enquanto que entre as mulheres com câncer de mama, este número foi de 133. Então aqui eu tenho que montar a tabela e fazer o cálculo da medida de associação, que é o odds ratio. Só que eu vou dizer daqui a pouco, porque essa questão você mata sem montar a tabela. Ele avaliou aqui com câncer e sem câncer para avaliar a exposição a pesticida organoclorado no passado. Beleza, então vamos montar a tabela desse troço aí. Então a base está aqui, câncer de mama, diagnóstico, provavelmente biópsia, ter ou não ter o câncer de mama, e o que foi avaliado no passado aqui, o pesticida. A exposição aqui, maior do que 1,3 nanograma por ml,
e menor do que 1,3. Beleza. Então a questão começou a me dizer o seguinte: quantas pessoas com câncer e sem câncer eu tenho? 162 com câncer e 331 mulheres sem câncer. Assim a gente começou a montar a tabela. Aí depois ele disse mais, olha, que das mulheres sem câncer, 265 tiveram níveis sérios igual ou maior que 1,3. Então, das 331, 265 aqui e 133 mulheres aqui. Pronto, acabou. Diferença daqui para aqui, daqui para ali, soma daqui, soma de lá, acabou. Odds ratio, que é fazer o quê? A vezes D sobre B vezes C. Deu 1,14 para quem calculou isso aí. Então, na hora de avaliar risco relativo, está fora, eu posso excluir a A, B e a C. Por quê? Porque com câncer, sem câncer, deu para trás. Isso é caso controle e não estudo de coorte. Por isso está fora. Caso controle não consegue definir o risco. Por isso não pode usar o risco relativo. Então a B e a C eu excluo. Sobrou a D e a E. O que eu marcaria aí, gente? Antes de calcular, mesmo que você, eu falei com vocês, porque olha só, para um bom malandro, ele não calculou, ele percebeu que era um caso controle. Mas para não perder tempo montando tabela e calculando, o que o malandro fez? Falou assim, peraí, será que quem usa pesticida organoclorado vai ter uma redução de 12% aqui no risco de ter câncer de mama? Não, gente. Vocês acham que pesticida vai ser um fator protetor ou fator de risco para câncer de mama? Fator de risco. Então, tá aí a letra E, mesmo sem ter calculado. Porque eu sabia que era caso controle, então é o R, D ou E. Agora, e pesticida vai ser fator protetor de câncer de mama? Aonde? Então, nesse caso aí, a letra E ficou a resposta correta. É claro que na hora da prova a gente vai ter que calcular. Mas a malandragem encaminhou a gente também para cá. Beleza. Vamos lá. USP 2008. Um estudo que tinha doentes e não doentes sendo investigados sobre um fator de risco no passado. Um estudo bem basal sobre caso controle que eles colocaram. Pediram o nome do estudo, caso controle, medidas de associação do estudo, odds ratio, e perguntaram, tem relação? Tem associação entre o fator de risco e a doença? E colocaram lá se você confia ou se você não confia. O intervalo de confiança variou aqui, ó, de 0,69 até 1,5. Então, eu não confio, porque variou para menos e para mais de 1. Questão tranquila da USP que caiu no ano passado. É para tirar de letra esse tipo de questão. Tá aí. Vamos embora. Em um estudo de coorte sobre diabetes como fator de risco para a doença renal crônica, o risco ativo foi de 3. Ou seja, quem era diabético tem um risco 3 vezes maior de doença renal crônica do que quem não é diabético. E o resultado foi estatisticamente significativo ao nível de P de 0,04. Quer dizer o quê? 4% dos pacientes de doença renal crônica tinham diabetes. Olha a viagem que ele coloca. 4% com diabetes desenvolveram doença crônica. Não é isso. A história de diabetes era 4% mais frequente em pacientes de doença renal crônica. Que é isso? Há uma possibilidade de 4% de que a associação observada entre diabetes e doença renal crônica seja devida ao acaso. 4% por acaso, que é o P. Beleza, aí está certinho. Mas eu confiei 96% das vezes que eu repeti o estudo na teoria. Beleza, então está certíssimo a número 9. 10. Ao estudar uma possível associação entre o uso intensivo de telefone celular e neoplasia cerebral, os autores observaram um risco relativo de 3,9. Ou seja, quem aqui falava muito de telefone celular tinha um risco quase 4 vezes maior de ter câncer no cérebro do que quem não usava. Só que o intervalo de confiança, ele variou de 0,95 até 128. Posso confiar? Não, porque algumas pessoas tiveram um risco 5% menor de ter o câncer no cérebro, outras aumentaram o risco 128 vezes. Então, o que eu posso concluir aqui? Indivíduos que utilizam intensamente celulares têm um risco quase 4 vezes maior de desenvolver neoplasia cerebral. Teoricamente, sim. Só que depois eu vi que o estudo estava errado. Se não colocasse intervalo de confiança, até aí estaria certo. Só que aqui, depois eles avaliaram e viu que o estudo estava errado. Eu não pude confiar nesse estudo. Então, eu não posso ter a certeza disso. Não há associação entre a exposição e o efeito, uma vez que o intervalo de confiança engloba... Está errado, não tem nenhuma relação isso aqui. A grande variação do intervalo de confiança indica que a pesquisa foi realizada com um pequeno tamanho amostral. Todo mundo marca a letra A. Não basta você olhar só o RR, tem que olhar o intervalo de confiança. Eu não pude confiar nesse estudo. Por quê? Porque variou para menos e mais de 1. E o fato de variar tanto
Provavelmente porque teve um pequeno tamanho amostral. Então a letra C está correta. Há indícios de uma forte associação entre as variáveis, com o risco que pode ser quase 130 vezes mais elevado entre os usuários. Eu não pude confiar. Existe associação? Não existe. É aqui, ó, mas ela é pouco suficiente, mas ela é pouco significante. Não existe negócio de pouco significante. Ou você confia, ou você não confia. É igual a historinha, princípio de febre. Ou tem ou não tem febre. Ou tem ou não tem princípio de pneumonia. Não existe isso. Ou tem ou não tem. Então aqui, ó, ou confio ou não confio. Beleza. Então, tá aí o que a gente conhece. Então, letra C é a resposta correta. Beleza? Vários estudos mostraram que pessoas magras têm mortalidade maior do que pessoas de peso médio. Um estudo com achado semelhante mostrou que as pessoas magras fumavam mais do que as pessoas de peso médio. A variável fumo, nesse caso, corresponde a quê? Inicialmente eles acharam que o magro morria mais, depois viu que a pessoa era magra, a pessoa que era magra, ela fumava mais, e o cigarro em si que levou à morte, e não em si a pessoa estar mais magra. Então, por isso, o cigarro entrou como fator de confusão. Tá aí, viés de confusão. Simples. Essa aqui, interessante. Um estudo buscando identificar fatores de risco para uma hipotética doença X, encontrou os seguintes resultados. O fator de risco A, peguei um caso controle, que é o odds ratio, está até ali, caso controle, e procurei vários fatores de risco no passado. Olha lá, o OR deu 1,8 de fator de risco A, e o intervalo de confiança variou de 1,4 a 1,9. Confio. O fator de risco B, o OR deu 2,2, o intervalo de confiança variou de 1,1 a 3,7, confio. E o fator de risco C, o OR deu 3,3, mas eu não pude confiar. Então eu posso excluir o fator de risco C. Esse aí está fora. Não tem associação, eu não posso confiar nesse aqui. Considerando que as prevalências dos três fatores de risco são semelhantes, é correto afirmar que o fator C tem risco maior para causar a doença porque seu OR é maior. O fator C, gente, a gente não pode confiar. O fator de risco A teve uma menor amostra populacional. Isso aqui está errado primeiramente por quê? Está errado, nesse caso aqui que a gente tem, primeiro que teoricamente, ele aqui ó, foi mais estreito. Então, sendo mais estreito, teoricamente deveria ter a maior amostra populacional. Mas como esse estudo aqui foi um estudo, então a amostra é a mesma, gente. Os casos e os controles, a amostra é a mesma. Então não tem que inventar. Aqui procurou fatores de risco diferentes, só que de um estudo só. Então a amostra não mudou. Então tem dois erros aqui, ó. Teve menor amostra. Então, teoricamente, se fosse um estudo diferente, seria maior amostra populacional, porque é o mais fidedigno, é o mais certinho que a gente tem aqui. Mas é o único estudo. Então, um estudo, então a amostra é a mesma para os três fatores de risco. A associação do fator B com a doença é maior do que o A e o C. A do B, aqui, ó, 2,2, é maior do que o A. E é maior do que o C, porque o C eu não pude confiar. Então, o C eu não posso até excluir. Então, é maior. Tá certo. Não é possível comparar os três fatores porque as suas prevalências são semelhantes. Errado. OR não é medida de associação adequada para esse estudo. Não sei, não posso afirmar isso. Eu procurei fator de risco para uma doença X, não posso procurar. Então, OR poderia ser a maneira de eu investigar isso aí. Então, a C é a resposta que mais se encaixa, porque o C aqui, o fator de risco C, eu não pude nem usar aqui, ó. Ele foi maior porque isso aqui não teve associação, eu não pude confiar. Então, a C fica como a melhor resposta nessa situação. Não é bom, não. Tem melhor botar só o A. Mas o C entrou aqui de maldade, para dizer que o C ele não vale. Você não pode confiar no fator de risco C, porque você não sabe se ele é risco. Tem hora que ele protegeu, tem hora que ele atacou, então você não sabe dizer se ele é risco, se ele é protetor. Então você não pode ter certeza disso. Por isso você exclui o fator C dessa história. E a 13 aqui, ó, que a questão ela parece pior do que ela é. Eles fizeram uma revisão sistemática. O que é revisão sistemática? O que é isso, gente? Revisão sistemática é você juntar vários estudos, vários ensaios, aí você pega todos eles e faz uma revisão de todos que foram publicados. E tira uma conclusão a partir da soma de todos, como se fosse isso. Meta-análise é um tipo de revisão sistemática. Não precisa viajar nem se preocupar muito com isso, porque você pega todos e avalia agora, em relação a todos, o quanto que você encontrou. Todos os autores disseram. Aí você pega assim, vários artigos que os autores fizeram e tira uma conclusão a partir do resultado de todos. Não olhando individualmente cada um, mas o resultado de todos. Aí eles encontraram aqui que o OR, vocês têm na apostila, está mais definido do que aqui, que o OR deu 4,2.
Ou seja, que aqui, ó, o antidepressivo aqui, ó, estava relacionado com a fibromialgia, melhorando ou não melhorando. Então aqui, ó, uma chance maior de melhora do que de não melhora. E estatisticamente significativo, porque variou de 2,6 a 6,8. Beleza. A gente vai olhando e voltando. Olha lá, os estudos individualmente, com amplos intervalos de confiança, quando foram agrupados, mostraram eficácia do uso de antidepressivos. Tá certo. Porque quando eu juntei todos, peguei todos individualmente e juntei e agrupei, aí eu percebi, ó, que o OR deu 4,2, variando de 2,6 até 6,8. Então, nesse caso aqui, ó, eu pude confiar e ele mostrou que teve uma eficácia, que foi bom, que melhorou, aumentou a chance de melhora da fibromialgia. Então, a primeira, a letra A, ela está certa. A B, o tratamento com antidepressivos teve razões de chance inferiores a 1 em praticamente metade dos estudos individuais, contraindicando o seu uso. Volta. Olha aqui individualmente. Todos apresentaram menor do que 1? Não, gente. Olha aqui, ó, o OR de todos foi maior do que 1. Alguns que olhavam intervalo de confiança que variava para menos e para mais de 1 nessa história aqui. Por exemplo, o do citalopram, que a gente está vendo aqui, ó, nessa história variou para menos e mais de 1, mas não foi mais a metade que foi menor do que 1. A maioria, e todos aqui tiveram OR maior do que 1, intervalo de confiança que variou. Então está errado. Se os resultados forem tratados como variáveis contínuas, a razão de chance obtida terá o mesmo valor. Não. Isso aqui a gente está vendo aqui, melhora e não melhora, é uma variável dicotômica, melhora ou não melhora. Variável contínua seria assim, ó, melhorou um pouquinho, melhorou 1, melhorou 2, melhorou 1,3. Se fosse uma reguinha de escala, faz uma escala contínua. Ah, eu melhorei 7, eu melhorei 8, ah, minha nota foi 9. Aí seria uma outra maneira de você avaliar. Aqui assim, ó, melhorou ou não melhorou. Então aqui foi diferente. Foi descontínuo, foi aqui, ó, dicotômico. Melhorou ou não melhorou. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então tá errado. O tempo de acompanhamento pode ser um viés solucionado com o desenvolvimento da meta-análise. Não precisa inventar moda nisso aqui. O estudo aqui, ó, eu pude confiar perfeitamente. Letra A é uma boa resposta. Tranquilo? Já estão tontos? Ainda não. Está cedo ainda. Vamos fazer uma pausa aí de almoço para vocês. Beleza? Daqui a meia horinha a gente volta.